Okay, let's turn this morning to Job chapter 1. And we'll read verses 4 and 5. Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã no livro de Jó, no capítulo 1, e vamos ler os versos 4 e 5. Just go ahead and read. Então vamos fazer a leitura de Jó, capítulo 1, versos 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus: Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. This morning I want to bring you a message with God's help on leadership in the home. Nesta manhã, com a ajuda do Senhor, eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês sobre o tema da liderança no lar. From a biblical reformed perspective. Por uma perspectiva bíblica e reformada. So we're zeroing in on the men. E nós vamos então focar nos homens. As husbands, but also as fathers. Enquanto maridos e enquanto pais. So to introduce this subject, I want to give you an illustration from my own life. Para introduzir esse assunto, eu quero dar uma ilustração tirada da minha própria vida. My brother, who is 3 years older than me, meu irmão, que é 3 anos mais velho do que eu, came into my bedroom when I was 16 years old and he was 19. Ele veio para o meu quarto quando eu tinha 16 anos e ele, portanto, tinha 19. And we had both been recently converted. E nós ambos havíamos nos convertido há pouco tempo. And he said, "Brother, I have figured out what life is all about, and I can say it in one sentence." Who said that? You or he? My older brother said. E o irmão dele então disse: meu irmão, eu acabei de compreender todo o sentido da vida e eu posso resumir isso em uma única palavra. Here's the sentence. E aqui está o que ele falou. He said, God made us as prophets, priests and kings in paradise. Deus nos criou como reis, profetas e sacerdotes no paraíso. And we fell from that, losing that triple office. E nós decaímos dessa situação, dessa condição, e nós comprometemos ou perdemos nosso tríplice ofício. But when he saves us, he restores us as prophet, priest and king. Mas quando ele nos salva, ele nos restaura a esses ofícios de reis, profetas e sacerdotes, in order to live reflecting Christ as the prophet, the priest and the king. de tal modo que possamos viver de uma maneira a refletir a Cristo como sendo o supremo profeta, o supremo rei, o supremo sacerdote. Which means that our lives are now to be called lives of service. De tal modo que a nossa vida pode ser agora definida como uma vida de servir ou de serviço. That reflect our Savior. Que vai ser um reflexo do Salvador. Now this is exactly what the Heidelberg Catechism says. E é exatamente isso que nos ensina o Catecismo de Heidelberg. In Lord's Day 12. No capítulo Dia do Senhor 12.
when it asks the question, why are you called a Christian? Quando nós lemos lá a pergunta que nos fala assim, por que nós somos chamados de cristãos? And the answer is, by faith I am a member of Christ. E a resposta é, pela fé, eu sou membro de Cristo. Do the whole thing in Portuguese. Então, pela fé, eu sou membro de Cristo e, portanto, alguém que tem participação na sua unção, para que eu possa confessar o seu nome por uma unção profética, para que eu possa me entregar como um sacrifício vivo de gratidão a Ele, por uma unção sacerdotal, e que eu possa, de forma livremente, na minha própria consciência, lutar contra o pecado e contra o maligno na vida, e, portanto, reinar com Ele e sobre todas as criaturas, por meio de uma unção real, ou de um rei. So here's my point. Aqui está o ponto que eu quero trazer. In the Christian life, we're to live as prophets, priests, and kings to God. Na vida cristã, nós devemos viver como reis, profetas e sacerdotes para Deus. But that is true not only of our spiritual life, it's true also of our leadership in the home. E isso é verdade com respeito não apenas à nossa vida espiritual, mas também com respeito à nossa liderança no lar. So I want to look with you at this theme, the husband and the father as prophet, priest, and king to his wife and to his children. Então eu quero tratar hoje com vocês pela manhã esse tema de uma liderança no lar como rei, profeta e sacerdote com respeito ao relacionamento para com a esposa e também para com os filhos. And that's the best biblical paradigm, prophet, priest, and king, to use for our call to be leaders in the home. E esse paradigma do rei, profeta e sacerdote é o melhor que nós podemos encontrar na Bíblia para definir como deve ser a nossa liderança no lar enquanto maridos e pais. So, first let's look at the prophetic office. Primeiro vamos considerar o nosso aspecto profético, a nossa liderança profética. So, what do you think of when you think of prophet? O que vem à sua mente quando você pensa na palavra profeta? Many people think of foretelling the future. Muitas pessoas associam o conceito de profeta como aquele que pode predizer o futuro. That was part of the Old Testament prophet's calling. E sim, isso era parte do chamado dos profetas do Antigo Testamento. But the meaning of the word prophet in Hebrew Porém, o sentido da palavra profeta no hebraico means to boil over. significa transbordar, assim, borbulhando. Like a pan of water boiling over on the stove. Como uma panela no fogão que tem ali a água fervendo e ela então borbulha e transborda. So a prophet was someone who was filled with the word of God. Então, o profeta é alguém que estava cheio da palavra de Deus And couldn't help but speak the word of God. e não poderia evitar senão transbordar falando a palavra de Deus. He was the voice of God to the people. Ele era a voz de Deus no meio do povo. Now a husband and a father are called to be a prophet in their own home. E então, um marido e um pai, ele tem um chamado para ser um profeta no seu próprio lar. As Paul says in Ephesians 5, Como o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, we are to wash our wives with the water of the word of God. nós devemos lavar as nossas esposas por meio da palavra de Deus. And as he says in Deuteronomy 6, E ele também nos diz em Deuteronômio 6, we're to teach our children passionately the words of God every day. nós devemos ensinar os nossos filhos com grande intensidade e paixão, ensinar a palavra de Deus a elas, os nossos filhos, todos os dias. You say, well and good, but how do I do it? Talvez você diga, ok, muito bom ouvir tudo isso, mas como é que eu faço isso na prática? Let me give you 4 or 5 ways. Deixa eu dar a você uns 4 ou 5 maneiras. First of all, you need to know that God has appointed you to be His authorized steward to your wife and to your children. Primeiro você deve compreender que você é o legítimo representante de Deus que vai gerenciar as suas coisas, as coisas de Deus dentro do lar.
You are appointed to teach your wife and your children. Você foi nomeado por Deus para o ensino da palavra do sua esposa e filhos. As we read in Ephesians 5 for your wife, but also as we read in Ephesians 6 verse 4 for your children. E isso nós lemos em Efésios 5 com respeito à esposa, mas também lemos com respeito aos filhos em Efésios 6 verso 4. Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Onde diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os debaixo da disciplina e da admoestação do Senhor. So Christian schools and churches can assist you in teaching your children, but you, Dad, you have the primary responsibility in teaching your children. Então a igreja e a escola cristã pode até ser um auxílio para ensinar os seus filhos as verdades de Deus, mas você, pai, é que tem a responsabilidade primária de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Now, being the premier teacher of your wife and your children means that you need to know the Bible. Ser então aquela pessoa que tem a responsabilidade primária de ensinar a palavra de Deus à sua esposa e filhos, isso significa então que você precisa ser um conhecedor da palavra de Deus. And you need to know your Reformed theology. E você tem também que conhecer a teologia reformada. And you need to be able to apply that theology to the lives of yourself, your wife, and your children. E você também tem que ter a habilidade de saber aplicar essas doutrinas na sua própria vida e na vida da sua esposa e filhos. So that on the day of judgment, we need to know that God will ask us how we have stewarded our wife and our children on His behalf. De tal modo que no dia do juízo nós precisamos estar prontos para explicar como nós conduzimos essa responsabilidade que o Senhor nos deu de nutrir espiritualmente nossa família em nome de Deus. You see, we need to understand this. Precisamos compreender isso. Your wife is a gift of God to you. Sua esposa é um presente de Deus para você. Your children are gifts of God to you. Os filhos também são presentes de Deus para você. But ultimately, they belong to God Himself. Mas em última instância, eles pertencem ao próprio Deus. So you are taking God's place. Então você está assumindo o lugar de Deus With the children that He's loaned to you, com os filhos que Ele emprestou a você, to raise them on His behalf, para criá-los no lugar dele, em nome dele, according to His own word. de acordo com a palavra. So that's number one. Isso em primeiro lugar. This is your appointment by God. Essa é a sua vocação que Deus lhe deu. You're God's authorized steward. Sua responsabilidade que é divinamente autorizada e legítima. Number two, you should be teaching your wife and your children with passion, with diligence, Moses says. Em segundo lugar, você deve ensinar esposa e filhos com muita paixão, com diligência e dedicação, como Moisés fala. You should get excited about what you're teaching. Você deve estar empolgado a respeito daquilo que você está ensinando. Because God's word contains everything that our wife and our children and we ourselves need to know. Afinal, a palavra de Deus contém tudo aquilo que sua esposa, filhos e nós mesmos precisamos conhecer. So we don't teach the Bible to our children in a cold, mechanical voice. De tal modo que você não deve ensinar a Bíblia para os seus filhos de uma maneira mecânica, fria, um tom de voz que não transmite vida e alegria. No. We are prophets. Não. Somos profetas do Senhor. Prophets felt deeply the message they were to bring to the people. Os profetas, eles eram profundamente afetados pelas próprias mensagens que eles teriam que trazer para o povo. Jeremiah said God's word was in my heart like a burning fire in my bones. O profeta Jeremias disse: a palavra de Deus estava no meu coração como uma chama nos meus ossos. He could not hold it in. Ele não tinha como contê-la. It had to boil over. Tinha que transbordar. Amos said,
The Lord God has spoken. Amós, o profeta Amós disse: o Senhor Deus falou, The lion has roared. o leão rugiu. Who can but prophesy? Quem não então não irá profetizar? Same idea. He couldn't hold it in. A mesma ideia, ele não tinha como conter a mensagem profética. So here's the point. Aqui está o ponto que eu quero trazer. If our children see us get more excited about the score of a ball game than they do about us when we are teaching them about Jesus Christ, we have a problem. Aqui está o problema. Se os nossos filhos notam que nós ficamos mais empolgados com o resultado de uma partida de futebol do que nós ficamos empolgados com a palavra de Deus, então nós temos um grande problema aí. I grew up with very God-fearing parents. Eu cresci num lar muito piedoso. My dad would teach us every day. Meu pai nos ensinava todos os dias. And when he would teach us, often the tears would be falling from his eyes. E quando ele nos ensinava, frequentemente ele o fazia em lágrimas. When he would pray for us, Quando ele orava por nós, often he was so moved that he started weeping and he just had to stop for a little while. era muito comum que durante a oração ele começava a chorar a tal ponto que ele precisava dar um tempo para se recompor. And my dad had his faults, of course, Meu pai tinha suas fraquezas, é claro, but one thing I knew, mas uma coisa eu sei com toda certeza: he loved the Lord Jesus Christ and he loved my soul. ele amava o Senhor Jesus Cristo e ele amava a minha alma. And he would pray like this, E ele então oraria da seguinte maneira, with tears. com lágrimas: Lord, we cannot miss any of our children in heaven one day. Senhor, nós não podemos perder nenhum dos nossos filhos, queremos tê-los nos céus um dia. Save them now, O God. Ó Senhor, salva-os agora, Senhor. Do that wonderful work by thy Holy Spirit in their hearts. Faça a tua obra maravilhosa pelo teu Espírito Santo no coração dos nossos filhos. Oh, that we would be an undivided family, reserved for the heavenly mansions above. Ó, que não haja divisões na nossa família, que a nossa família esteja guardada e reservada para as mansões celestiais. He taught us with passion. Ele nos ensinava com grande paixão. And we knew that the things he taught us were more important than all earthly E things. nós tínhamos absoluta certeza de que o que ele estava nos ensinando era muito mais importante do que qualquer coisa terrena. My dad was a prophet to us. Meu pai era um profeta para nós. He boiled over with the truth of God's word. Ele transbordava com as verdades de Deus. Number 3, Terceiro, teach through family worship. ensine através do culto familiar. What a gift family worship is to a dad. Que prazer, que dom, que dádiva é o culto familiar para a família. This gives you a chance every single day to have 10, 15, 20 minutes with your children to teach them the major takeaways from the Bible chapter you're reading. Isso lhe dá uma oportunidade diariamente, uma oportunidade preciosa para você ter lá 10, 15, 20 minutos com seus filhos para ensinar os pontos principais do capítulo que você leu com elas da Bíblia. Now, the Bible teaches us we're to do 4 things in family worship. A Bíblia nos fala que nós devemos fazer pelo menos 4 coisas durante o culto doméstico. We looked at that a little bit 2 days ago. Nós tratamos um pouco sobre isso 2 dias atrás. You remember we are to read the scriptures, Você deve se lembrar, nós devemos ler as Escrituras, we are to explain the scriptures to our children. nós devemos explicar as Escrituras para os nossos filhos. Deuteronomy 6, 6 and 7. Deuteronômios, capítulo 6, versos 6 e 7. We are to pray, Nós devemos orar and then we are to sing with our family. e também nós devemos cantar com a nossa família. Psalm 118, verse 15. Salmo 118, verso 15. Now, the major thing for the father here is to teach your children the major takeaways every single day from the chapter being read. Então, a sua tarefa principal enquanto pai no culto doméstico é trazer os ensinos mais importantes do capítulo que foi lido naquele dia.
So if you read about 15 to 20 verses a day in family worship, Então, se você tem lido 15 a 20 versículos por dia durante o culto doméstico, it will take you about 3 years to go through the Bible once. vai levar uns 3 anos para você completar a Bíblia inteira uma única vez. If your children leave home about at the age of 20, Se seu filho, então, ele sai do lar ali quando tem os seus 20 anos, you will have walked through the Bible with them 6 times. você terá tido a oportunidade de ler a Bíblia inteira com elas umas 6 vezes. You will have talked to them about every subject under the sun, because the Bible talks about every subject under the sun. Você terá tido a oportunidade de conversar com seus filhos sobre todo tipo de tema que existe na vida para falar, porque a Bíblia fala de todos os assuntos. This is incredibly important. Isso é muito importante. It's the most important thing about child rearing. Esse é o aspecto mais importante quando falamos sobre criação de You filhos. are washing with the water of the word both your wife and your children. Você está lavando, santificando a sua família pela palavra de Deus, tanto esposa quanto filhos. Now, your wife can join you in teaching, É claro, a sua esposa também pode participar com você no ensino dos filhos, but you are the leader. mas você é o líder. You need to take that seriously. E você deve levar isso com muita seriedade. And maybe you are a father and you say, well, I didn't even know I was supposed to do family worship. Talvez você já seja um pai e você talvez diga, eu nem sabia que era uma responsabilidade minha fazer o culto doméstico. Well, now you know. Bom, agora você está sabendo, né? And our Reformed and Puritan forefathers set the example for us. E os reformadores e os puritanos, eles deixaram um bom exemplo para nós. They took text seriously about leading family worship. Eles levavam muito a sério o que a Bíblia fala a respeito da condução do culto doméstico. And they implemented it daily. E eles faziam isso diariamente. Let me tell you what happened to me. Deixa eu lhe contar o que aconteceu comigo. Our oldest child was 3 years old when I was first asked to do a conference in South Africa on family worship. Meu filho, ele tinha 3 anos quando eu recebi um convite para falar na África do Sul neste tema sobre o culto doméstico. And since my dad had always done family worship, E como meu pai sempre praticou o culto doméstico comigo, I thought the subject wouldn't be too hard. eu pensei, bom, esse tema não vai ser tão difícil para mim. But as I began to study our forefathers Mas à medida que eu comecei a estudar os reformadores e puritanos and the various Puritan books on family worship, e os outros autores que também escreveram sobre este tema, I realized how far short I was coming. eu percebi o quanto eu estava falhando nisto. And I said to my wife before I left, E então eu disse para minha esposa ali antes de partir para a viagem, when I come back, we're going to make some radical changes in our family worship. quando eu voltar, nós vamos implementar algumas mudanças muito radicais no culto doméstico. And I'm going to be using the Reformed and Puritan model based on God's Word for doing family worship. E eu irei implementar o modelo reformado e puritano que tem a sua base na palavra de Deus, no modo em que eu irei conduzir o culto doméstico. But when I gave the address, something very special happened. Mas quando eu estava lá falando na África do Sul sobre esse tema, algo muito especial aconteceu. Never in my life before or since did I feel the Holy Spirit coming down into a conference as on that situation. Nunca eu tive uma experiência como aquela, nem antes e nem depois, quando eu pude perceber de uma maneira muito clara o Espírito Santo agir na conferência como agiu naquele dia. Many men were weeping. Muitos homens estavam chorando. And the president of the university E o presidente da universidade que nos recebeu, opened the meeting, the lunch afterwards with prayer. ele, quando acabou a conferência, nós fomos almoçar, ele fez uma oração And he broke down. e ele se desmantelou em lágrimas. These were the days, remember the old days of the cassette tapes? Esse era naquele tempo antigo, você lembra aquele tipo que tinha as fitas cassete? He begged every single pastor present, and there were, I think, 200-300 pastors. He begged them all to buy
enough cassette tapes to give one to every father in his whole congregation. E ele insistiu, implorou com os pastores que estavam presentes naquela conferência, e deveriam ter uns 200 a 300 pastores, que cada pastor comprasse uma fita cassete daquela mensagem para entregar uma para cada pai das suas congregações. And he prayed while weeping that God would forgive every one of us for not taking family worship seriously. E ele orou em lágrimas para que Deus perdoasse o pecado de cada um dos que estavam ali por estarem negligenciando o culto doméstico. After he prayed, he came over to me Depois que ele orou, ele veio até mim. and he asked me to promise him something. He said, He asked me to promise him something. e ele então pediu para que eu prometesse a ele algo. He said, "Will you promise me that you will write this up into a little book and that you will publish it in as many languages as possible?" Ele me pediu: você promete para mim que você vai pegar essa palestra e vai colocar em um pequeno livro e vai se esforçar para traduzir esse livro no maior número de idiomas possíveis. I promised. E eu prometi. And that's that little orange book in Portuguese that you have on family worship. E esse é aquele livro que você já viu aí na livraria, da capa laranja, que o tema é Adoração no Lar. But that's only the beginning of the story. Mas esse é só o começo da história. What happened next was I felt called to bring, as I experienced real family worship with my family, I felt called to bring that message to many different countries. Isso foi apenas o começo da história, porque após isso, e eu motivado também pela minha própria experiência de executar o culto doméstico na minha família, eu me senti chamado para falar sobre esse tema no maior número de países em que eu pudesse ir. So in the last 30 years, I brought the message on family worship to 50 countries, about 400 times all total. Então, nos últimos 30 anos, eu falei sobre este tema do culto doméstico em pelo menos 50 países diferentes, mais ou menos 400 oportunidades. Tens of thousands of people were reading my book on family worship in English and all kinds of languages. Dezenas de milhares de pessoas têm lido este livro que eu escrevi sobre adoração no lar em todos os idiomas. But about 20 years ago, a lot of men came to me and said, "This is all well and good, and I realize my duty, but my problem is I don't know how to pick out the major events, the major takeaways in the Bible chapter and apply that to my children." E há uns 20 anos atrás, mais ou menos, alguns homens vinham até mim e compartilhavam uma dificuldade. Eles diziam: sim, eu compreendo o meu dever de fazer o culto doméstico, mas eu tenho muita dificuldade em fazer a interpretação do capítulo lido para tirar as lições principais para a minha família. So gradually, I felt a deepening of my call to devote my energies and my life to writing on every single chapter of the Bible, giving to fathers exactly what they should read and say, and the question they should ask every day in doing family worship on every chapter in the Bible. E eu senti então um chamado para tratar desse tema, se aprofundar, e um desejo de escrever um pequeno texto ligado a todos os capítulos da Bíblia, que traz os pontos principais que nós podemos aprender e também traz perguntas para meditar com a família a respeito daquele capítulo específico da Bíblia. E eu tenho feito isso. Eu fiz isso. So I got the help of a few other men around me, Junto com a ajuda de outros homens que se juntaram a mim, and we spent 5 years writing this book. nós gastamos 5 anos escrevendo esse livro. At the same time, we put Bible notes of interpretation to help people from a Reformed perspective to understand the Bible better. E junto com esse material, nós também preparamos notas explicativas
de toda a Bíblia e trabalhamos numa Bíblia de estudo com esse foco. So this Bible, together with the notes, and at the end of the notes of each chapter, there's a section on family worship. Então, essas notas explicativas dessa Bíblia de estudo, ela tem lá as explicações de cada verso, mas no final de todos os capítulos da Bíblia, você vai ver lá nessa Bíblia de estudo uma seção que diz assim, pensamentos ou reflexões para o culto doméstico. And that has now been translated into all kinds of languages around the world. E essa Bíblia de estudo também tem sido traduzida em muitos idiomas pelo mundo afora. And you can find it in Portuguese as well. I can't say the name of the Bible, but you can. E essa Bíblia de estudo está disponível também em português. O título dela é Bíblia de Estudo da Herança Reformada. Podemos comprar em português. I would strongly suggest you get that Bible and use the family worship section for every single chapter. Eu recomendo muito que você obtenha uma cópia dessa Bíblia, pois vai ser um auxílio muito grande para você ter aquele material para lhe auxiliar a ensinar a sua família sobre a própria palavra de Deus. Now, I've been writing books all my life. Eu tenho escrito livros durante toda a minha vida. About 250 books all total in terms of what I've edited and written. No total, contando livros que eu escrevi, livros que eu editei, o número chega em uns 250. But I get more feedback from the family worship that we did than all the other books combined. Mas eu recebo feedbacks positivos no pequeno livro que eu escrevi sobre culto doméstico, mais feedback nesse livro do que feedback em todos os outros livros juntos. Hundreds of thousands of dads all around the world are using this and feel that it helps them in a major way to bring the major takeaways every day to their family. Centenas de milhares de homens pelo mundo afora têm obtido grande ajuda desse material que pela graça de Deus preparamos para ajudar a ensinar a Bíblia na sua família. I strongly urge you to get that Bible, to use those little sections. It takes about 40 seconds to read. Eu insisto com você sobre a possibilidade de você adquirir essa Bíblia de estudo, e é um trecho muito curto, não vai levar tempo para você ler e vai lhe auxiliar no ensino. It ends with a question, Ele sempre termina com uma pergunta, and then your wife jumps in or one of the kids jump in to answer it. de tal modo que dá a oportunidade para sua esposa e filhos também responderem e participarem da reflexão. And you have a little discussion about it. Então vocês podem trabalhar ali, refletir, discutir sobre o assunto bíblico. Now, about when that was all coming out, Quando todo esse material estava para ser publicado, and I had gone through the whole Bible with my family, e eu tinha já lido a Bíblia inteira com a minha própria família, I was in Latvia, eu estava na Látvia, in Eastern Europe, na Europa Oriental, teaching at a seminary, ensinando num seminário, and when I get back to my room, acho que Lituânia, e eu voltei para o meu quarto. as I open the door, Quando eu abri a porta, two men stormed through the door behind me. dois homens, eles invadiram o quarto atrás de mim, And they had a knife in their hand. e eles tinham uma faca na mão, They cried out they were the mafia. e eles disseram: nós fazemos parte da máfia lituânia. They put me down on the floor. Eles me jogaram com violência no chão, They blindfolded me. descobriram os meus olhos, They gagged me by putting a rag in my mouth. eles colocaram um pedaço de pano na minha boca, They tied my wrists behind my back. e eles amarraram as minhas mãos atrás das costas, And they tied my ankles. e também amarraram os meus pés, And they kept running the knife up and down my back. e eles pegavam a faca e ficavam passando assim nas minhas costas, I knew I was a dead man. e eu sabia, eu sou um homem morto. And strangely, I did not even pray for myself. E por algum motivo estranho, eu não fiz uma oração por mim naquele momento, Because I had been told if you're in the hands of a mafia, you're a dead man. porque eu aprendi que se a máfia lhe pega, já era, não tem esperança, você é um homem morto. And God graciously gave me many texts as I was laying on the ground about the blood of Jesus
Mas à medida que eu estava ali no chão, o Senhor foi trazendo à minha mente muitos textos bíblicos que tratavam do tema do sangue de Jesus. I never in my life had the blood of Jesus be so meaningful as in that moment. Eu nunca tive uma experiência de meditar a respeito do sangue de Jesus de uma maneira tão profunda e significativa para mim como naquele momento. I was ready to die. Eu estava pronto para morrer. I commended to the Lord my wife, my ministries, my children. Eu encomendei ao Senhor a minha família, minha esposa, meus filhos, o meu ministério. And then something happened. E então algo aconteceu. While I was laying there, Enquanto eu estava lá deitado no chão, the thought came into my mind very strongly. veio um pensamento à minha mente de uma maneira muito forte. If only I could speak to my children one more time. Se eu pudesse falar com meus filhos mais uma vez, What would I say? o que eu diria a elas, meus filhos? What would I say that I've never said before? O que eu diria aos meus filhos que eu nunca disse antes? At that time, my children were 9 years old, 7 years old, and about 4 years old. Naquele momento, naquela época, os meus filhos tinham 9, 7 e 4 anos de idade. Now, if it had not been for family worship, there would have been 1,000 topics I never talked to them about before. Se não fosse pelo culto doméstico, teria na minha mente milhares de temas que eu certamente pensaria que eu poderia ter tratado com elas. I had a very busy ministry. Meu ministério sempre foi muito ocupado, But thanks to family worship, mas graças ao culto doméstico, I couldn't think of anything. eu não consegui pensar em nada, Because the Bible talks about everything. porque a Bíblia trata de todos os assuntos. So already at that young age, I had talked my way with the children. I had taught them the Bible. Então, até mesmo quando eles eram tão pequenininhos, eu já tinha tido a oportunidade de tratar com meus filhos sobre todos os assuntos que a Bíblia trata. I am absolutely persuaded the most important task a father can ever do is to do daily, intentional, conscientious family worship. Eu estou absolutamente persuadido e convicto que a responsabilidade mais importante que os pais, que os homens têm para com as suas famílias é executar o culto doméstico de uma maneira fiel, consistente, diligente, espiritualmente. Number 4. Número 4. As prophet, we are to teach by example. Como profetas, também temos que ensinar pelo exemplo, não é? You can do family worship wonderfully, Você pode desenvolver o culto doméstico de uma maneira muito maravilhosa, but if you don't exemplify what you teach, mas se você não é um exemplo do seu ensino, you take away the power of the family worship. você remove o poder do culto doméstico. Do you realize that your life is probably the second most important book your children will ever read? Você já se apercebeu de que a sua vida é o segundo livro mais importante que os seus filhos jamais lerão? The first book, of course, is the Bible. O primeiro livro, é claro, é a Bíblia. But the second book is your life. Mas o segundo livro é a sua vida, pai. And children will read your life, especially when they get to be teenagers, very perceptively. E seus filhos vão ler e interpretar a sua vida, sobretudo quando eles chegarem na idade da adolescência, e vão ler com muita perspicácia. So in the Bible, a true prophet was one who lived out the words he brought to the people. Então os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que viviam as profecias que eles mesmos traziam para o povo. And a true godly husband and father is the one who lives out the words he speaks in family worship. E o marido que é verdadeiramente temente a Deus e piedoso, ele vai exemplificar e viver aquilo que ele ensina no culto doméstico. Okay, more briefly now, what about the priestly office? E agora, de uma forma um pouco mais breve, o que nós podemos falar a respeito do nosso ofício sacerdotal? The priest did two main tasks. O sacerdote, ele tinha duas tarefas principais. The first task was to sacrifice, A primeira era o sacrifício, and the second task was to intercede or to pray for others. e a segunda tarefa era de intercessão, isto é, orar pelas pessoas.
We're to do those same two tasks as husbands and as fathers. E nós também temos essas duas tarefas enquanto pais e maridos. We've already looked at in another talk how to sacrifice yourself for your wife. Em outra palestra nós falamos sobre como nós devemos nos sacrificar pelas nossas esposas, By walking in love, andando em amor, by loving her absolutely amando-a de forma plena, and sacrificially sacrificial, and realistic. realística. But how do you sacrifice yourself for your children? Mas de que modo você deve se sacrificar para com os filhos? Well, you sacrifice yourself in all kinds of ways. Bom, você pode se sacrificar de várias maneiras. It takes a lot to protect and provide for your family. É exigido bastante de nós para proteger e prover para a nossa família. Your job is part of it. Seu trabalho é parte disso. But also you're to sacrifice yourself at times when you don't feel like it. Mas também você tem que se sacrificar naqueles momentos que você não se sente afim When your de se wife and your sacrificar. children need special attention. Quando seus filhos precisam de uma atenção especial de você. For a dad to be a leader in the home, it takes sacrifices of time, of energy, and of money. Então, para o pai se sacrificar para os seus filhos, isso vai exigir tempo, energia e recursos financeiros. But you see, you are to model Christ as a priest. E você deve ser um modelo de Cristo como sacerdote. Your wife and your children are both to be able to see that you are laying down your life for their welfare. Sua esposa e filhos devem ser capazes de perceber que você tem entregado a sua vida em favor deles. Even though your sacrificing is not meritorious like Jesus's was, Muito embora o seu sacrifício não tenha nenhum valor meritório, como o sacrifício de Cristo, your sacrificial love for your wife and for your children should reflect the image of the Savior. seu amor sacrificial para com sua esposa e filhos deve ser um reflexo da imagem do Salvador. But then you also are to be a prayer warrior, an intercessor for your wife and for your children. Mas você também deve ser alguém que vive em oração, como guerreiro, orando sempre em favor da salvação da sua esposa e filhos. There's a very strange thing going on today in many Christian families. É algo muito estranho acontecendo nos dias atuais em famílias que se dizem cristãs. The father will often pray with the children Muitas vezes os pais vão orar com seus filhos, sim, and his wife, e com a esposa. which is well and good. Isso é muito bom. But in many homes today, the husband never prays with his wife alone. Mas em muitos lares, o marido nunca vai ter um momento separado para orar só com sua esposa. Brothers, that's a disaster. Irmãos, é um desastre quando não existe isso. Every day we need to be praying with our wives alone. Todos os dias nós devemos gastar um tempo orando sozinhos com a esposa. As the Puritans would say, make it a holy habit. Faça disso um hábito santo, como os puritanos ensinavam. My wife and I do that every night when we go to bed. Eu e minha esposa, nós fazemos isso todas as noites quando vamos para a cama. We get down on our knees, Nós nos ajoelhamos, hold hands by our bed. seguramos as mãos ali do lado da cama. One night, I pray to the Lord. Em uma noite, eu oro ao Senhor. The next night, she prays. Na noite seguinte, ela ora. We men need to hear the feminine side of prayer as well. Nós homens também precisamos ouvir o lado feminino da oração. It's actually beautiful. E é algo muito lindo. It's not just the family that prays together that will stay together. It's also the marriage that prays together will stay together. Não é só a família que ora junto, permanece junto, mas também o casal que ora junto, permanece junto. Personally, I would not trade that special prayer time that Mary and I have for just 5 to 7 minutes every night. I would not trade that for all the money in the world. Pessoalmente, eu falo com sinceridade, eu não trocaria esses 5, 7 minutos diários que eu passo com minha esposa, a Mary, orando com ela, eu não trocaria isso por nenhum dinheiro nesse mundo. And how beautiful it is to pray for specific problems for your children
that you see in them, just as a husband and wife. E como é precioso vocês, enquanto casal, orarem pelos filhos, pelos problemas que vocês, enquanto casal, observam nos filhos, ali orando, intercedendo a Deus em favor dos seus filhos. But as a priest, we are also to pray for our children, with our children, and also when we're not with our children. E como sacerdotes, nós devemos orar com os nossos filhos, pelos nossos filhos, mas também quando nós estamos enquanto casal, em favor deles. We are to be the prayer leader in our family, Nós devemos ser um líder de oração na nossa família, like Job was. como era Jó. Isn't it interesting that Job's children were having a good time together? Não é interessante ler aqui no texto que os filhos de Jó estavam ali curtindo um momento juntos? There's nothing in the biblical account that says they were sinning. Não há nada no texto aqui que sugira que eles estivessem pecando, But Job says it may be they've sinned in their hearts. mas Jó aqui ele fica locubrando, talvez eles tenham pecado nos seus corações. And so every morning he laid his children one by one before the Lord. Então toda manhã ele trazia o nome dos seus filhos um por um diante de Deus And made sacrifices for them. e oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos. Today, of course, we don't have to shed any blood when we pray, Hoje, claro, nós não precisamos derramar nenhum sangue quando oramos, because Christ shed his blood once and for all. porque o Senhor Jesus Cristo já derramou o seu sangue uma vez por todas. But blessed are those children whose father prays for each of them individually every day. Mas bem-aventurados são os filhos cujos pais oram por eles individualmente todos os dias. I love what Charles Spurgeon said about Job's early morning prayers for his children. Eu gosto muito que Spurgeon escreveu sobre as orações de Jó a cada manhã em favor dos seus filhos. He said praying early in the morning was the first and the most important thing Job did every day. Spurgeon disse: orar cedo de manhã em favor dos seus filhos era a coisa mais importante que Jó fazia todos os dias. For he hurried to the cross with his children first thing in the morning. Pois ele corria para a cruz então com seus filhos logo cedo de manhã. And then the text says, thus did Job continually. E assim, veja o que o texto diz: Jó fazia isso continuamente. What can you do more important for your children than pray for them? O que é mais importante que você pode fazer para os seus filhos do que orar por eles? Both in their presence and in their absence. Tanto na presença quanto na ausência deles. Are you being a priest to your wife and to your Eu children? lhe pergunto: você tem sido um sacerdote para sua esposa e filhos? Are you living sacrificially for them? Você tem vivido de uma maneira sacrificial para com eles? Are you living intercedingly for them? Você tem intercedido por eles? And then finally, it's a kingly office. Por último, queremos ver também o aspecto da nossa liderança enquanto reis. Let me just focus on two things here. There's much that could be said. Tem muitas coisas poderiam ser ditas nesse tópico, mas deixa eu enfatizar 2 pontos. A king defends his subjects. Um rei defende os seus súditos. You are called, men, to defend your family. Homens, vocês são chamados para defender as suas famílias. At times, we need to defend our families from physical danger. Obviamente que existem circunstâncias onde devemos defender as nossas famílias de uma maneira física, But more often, we need to defend them from spiritual dangers. mas é muito frequente então que nós devemos defendê-los de perigos espirituais. We need to be their warrior, going out before them with divine weapons. Devemos ser como um guerreiro indo adiante deles, armados com armas espirituais. As Paul says in 2 Corinthians 10, Como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, not using the weapons of the flesh, but of the Spirit. não com armas carnais, mas com as armas do Espírito. Today, that means some very specific things. Hoje isso significa questões muito específicas. We need to defend our children against the dangers that come through the electronic media. Nós devemos defender os nossos filhos dos perigos que chegam até eles por meio das mídias digitais. If we don't limit the use of these devices, their lives will be totally influenced by them. Se nós não impormos limites
para o uso desses dispositivos eletrônicos, a vida delas será profundamente influenciada por essas coisas. We need rules. Nós precisamos estabelecer regras, We need accountability. precisamos cobrar delas, Because you love them, you need to lead them as king. porque nós a amamos, nós precisamos conduzi-las como um rei. You also need to defend them from unwise romantic E relationships. também precisamos defendê-las de relacionamentos românticos que não têm fundamento na sabedoria de Deus. They may not be unequally yoked Elas não podem se relacionar com jugo desigual, with unbelievers. com incrédulos. I had a very special event happen with my oldest daughter. A very special occurrence. Aconteceu algo muito especial com a minha filha mais velha. I was preaching on a Sunday afternoon in a neighboring church. Eu estava pregando num domingo à tarde numa igreja vizinha nossa, And she wanted to go with me that day. e ela quis me acompanhar naquele dia. She was 18 years old. Ela tinha 18 anos de idade. She was driving, Ela estava dirigindo and we were talking after church on the way home. e nós estávamos conversando à medida que voltávamos para casa. And I said, Esther, I'm a bit worried about you. E eu disse, Esther, eu estou um pouco preocupado com você. Because the young men in our church have not noticed you. Porque os jovens da nossa igreja não ainda notaram você. And now you're going to go to a Christian college, E você agora vai começar os seus estudos numa universidade cristã. and yes, you're shy. E sim, você tem uma personalidade mais tímida. She was our quietest child. Ela era a filha mais introvertida, quieta. But there will certainly be men there that notice you Mas certamente quando você estiver lá, algum homem vai notar você. and will notice your virtues. E vai notar as suas virtudes. They may claim that they're Christians, E eles talvez possam afirmar que são cristãos. but they may well have very different beliefs than we have in many areas. Mas talvez eles creiam em coisas completamente diferentes daquilo que nós cremos em muitas áreas da vida. But I'm worried that they're going to be attracted to you and you to them, and that you might end up with the wrong person. E eu estou muito preocupado que eles possam algum deles sentir atração por você, você também se sentir atraída por ele e você acabar se unindo a uma pessoa que não vai ser bom para você. And then she said something to me that was just beautiful. Então ela me disse algo que foi simplesmente muito lindo. Maybe one of the most precious moments I've ever had as a parent. Talvez tenha sido um dos momentos mais preciosos que eu já vivenciei enquanto pai. She said, Dad, why are you worried? Ela disse, pai, por que você está preocupado? You know I would never go out with any man of whom you did not fully approve of. Você sabe muito bem que eu nunca vou me envolver com nenhum rapaz que você não dê a sua plena aprovação. And I want you to protect me from wrong men. E eu quero que você me proteja de homens que não são bons para mim. I said, E yes, eu disse, sim. thank the Lord. Ah, louvado seja Deus. So be a gentle, but also be a principled warrior for your family. Seja um guerreiro gentil, mas que se apega de uma maneira firme a princípios inegociáveis na sua família. Protect them from evil. Proteja-os do mal. Guide them into right and clean and good pathways. Guie-os por caminhos bons, limpos e retos. Stand at the head of your family, Mantenha-se à frente da família, defending them from all that would take away from the glory of Christ in their lives and in your family. defendendo-os de tudo que iria desviá-los da glória de Deus na vida familiar. And finally, discipline your children. E por último, discipline os seus filhos. Discipline your children in love, in mercy, and in tenderness. Discipline os seus filhos em amor e também em ternura. Foolishness, the Bible says, is bound up in the heart of a child. A Bíblia diz que a tolice está ligada ao coração da criança. And there will be times E em muitos momentos, you need to discipline them. você
terá necessidade de disciplinar os seus filhos. First, you need to do that with the words from your mouth. Primeiro, você deve fazer isso com as suas próprias palavras. Never speaking in anger to them. Nunca falando com ira com elas, com as crianças. Anger will only stir up wrath, Ephesians 6 verse 4 says. A ira, ela suscita a discórdia, como diz Efésios. Don't discipline them for little childish misunderstandings. Também não discipline os seus filhos por questões que são criancices, meninices, coisas próprias da idade. But discipline them for sins against the Ten Commandments. Mas as discipline sempre que elas pecarem contra os 10 mandamentos. For blatant acts of disobedience. Por atos de desobediência que são desafiadores, bem ousados. But use both preventative discipline as well as corrective discipline. Mas use disciplina preventiva, assim como disciplina corretiva. You use preventative discipline when you give them very clear instructions of what to do and what not to do. Você estará exercitando uma disciplina preventiva quando você dá aos seus filhos instruções bem claras a respeito do que elas podem ou não fazer. You use corrective discipline, first with words, and if that doesn't work, in young children, sometimes you need to spank them. E você então, às vezes, vai precisar usar disciplina corretiva com seus filhos, com palavras de correção, mas também, quando elas forem pequenas, quando necessário, corrigir com a vara ou com a disciplina física. Not every day, Não todos os dias, but when needed. mas quando necessário. And always in accord with the measure of the sin they have committed. E sempre de uma maneira proporcional ao pecado que foi cometido. When you discipline them, do it with honor. E quando você fizer isso, faça de uma maneira honrosa. Take them into a side room. Leve elas para um lugar privado. Talk to them. Converse com elas. And move them toward repentance. E conduza-os ao arrependimento. But then tell them, I still need, I'm glad you're repenting, but I need to spank you for this. I'm talking about children 8 years old and younger. E quando as crianças têm ali os seus 8 anos de idade ou são mais novas e precisamos ainda corrigi-las fisicamente, diga a elas, olha, eu acredito que você está arrependido, mas você precisa experimentar consequências e eu precisarei então disciplinar com uma palmada. And you only spank them in the one part of the human anatomy that God has designed to receive spankings, which is your rear end. E você só deve disciplinar naquela parte do corpo que Deus mesmo preparou na anatomia humana, nos parece muito próprio para receber umas palmadinhas, e você já sabe que parte é essa, né? O bumbum. Never slap them across the face. Nunca bata no rosto do seu filho. Do it all in honor. Faça de uma maneira honrada. And do it with love. Faça em amor. And after you spank them, say once for more mild sins, but maybe twice for more severe sins. E talvez quando você disciplinar, uma palmada só, se for uma falha mais leve, se for uma falha mais grave, talvez 2 ou mais. Scoop them up in your arms Mas depois disso, logo abrace elas and pray with them. e ore com elas. And then you walk out of the room together, E vocês vão sair do quarto juntos, holding hands, de mãos dadas, as if to say, this matter has been dealt with, it's been resolved, it's done, and it will never be brought up again. e como que comunicando essa questão já foi resolvida, nós já lidamos com isso e nós não vamos tratar disso novamente. Well, these are just a few guidelines for how to lead your family. Essas são algumas orientações sobre como você deve guiar ou liderar a sua família, As prophet, priest, and king. como reis, profetas e sacerdotes. So let me conclude by saying that we cannot exercise any of these offices of Christ apart from dependency upon Christ. Deixe-me concluir enfatizando que nós não teremos condições de desempenhar esses ofícios de rei, profeta e sacerdote sem depender constantemente do próprio Cristo.
when we discipline our children, we need to always remember we too are sinners and we were sinners. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, devemos sempre lembrar que nós também somos pecadores e temos pecado muitas vezes. So we need God's help every day. Então precisamos sempre, diariamente, do socorro de Deus. Every day we need to be saying, Lord, help me to be a faithful prophet, a faithful priest, a faithful king in leading my wife and my family. Todos os dias devemos orar pedindo: Senhor, socorre-me, Senhor, capacita-me para que eu seja um profeta fiel, um sacerdote fiel, um rei fiel no meu lar. May God grant us to be faithful fathers all the way to the end of our lives. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos pais fiéis durante toda a nossa vida. When our children are married, quando os nossos filhos se casarem, we are still fathers. Nós ainda somos pais. But we can't interfere in the new home arrangement. Mas nós não poderemos mais interferir no novo lar que se formou. Because then our sons become heads of new homes. Porque agora os nossos filhos se tornaram eles mesmos cabeças de um novo lar. And we are to tell our children. E devemos então dizer aos nossos filhos: Dad will no more interfere in your life. Eu, o papai, fique tranquilo, não mais vai interferir na sua vida. Unless there's blatant sin. A não ser, claro, que você cometa um grave pecado. Then I will talk to you in love. E eu irei conversar com você em amor. But you are welcome to come to me at any time for advice. Mas você sinta-se livre para vir a mim sempre que você necessitar e quiser, para buscar conselhos e orientações. But I want you to know, my son. Mas eu quero que você saiba, meu filho, I'll be praying for you every day. Eu estarei orando por você diariamente. I'll be praying double for you every day. Eu vou orar muito mais, duplamente por você diariamente. Because with your wife I have another child, an in-law, to pray for as well. Porque agora, com um novo membro na família, tem agora os sogros que também vão estar orando por você. I'll be praying for your wisdom in leading your family. Eu vou orar para que Deus lhe conceda sabedoria para que você conduza a sua família. And I'll be praying every day for the conversion of our grandchildren. E eu estarei orando todos os dias pela conversão dos nossos netos. So I want to close just with this little illustration. E eu quero encerrar com essa pequena ilustração. John Patton said when he left home at the age of 18. John Patton, um puritano, ele disse o seguinte quando ele saiu de casa aos 18 anos. He wrote this 60 years after it happened. Ele escreveu isso 60 anos após os fatos. He said it all happened as if it were an hour ago. E ele, ao escrever isso, ele disse: parece que isso está tão vívido na minha mente que parece que aconteceu há 1 hora atrás. He said, my dad in family worship Meu pai, no culto doméstico, would so lead his family ele guiava sua família de tal maneira that every one of us children came to know and to love the Savior. que todos os filhos vieram a conhecer ao Senhor Jesus Cristo de uma maneira salvífica. And in family worship, he would cry out to God. E em culto doméstico ele iria orar a Deus with earnestness for the conversion of the heathen world. Com uma intercessão intensa pela conversão do mundo pagão and for our own souls. E pelas nossas próprias almas. And when we would arise from family prayer, e quando nós levantávamos daquele momento de oração familiar, he said, I used to steal a look at my father's face. Eu geralmente ficava olhando para a expressão facial do meu pai. Which seemed full of sober joy. E eu via nele uma alegria sóbria. And wish I were like him in some significant way. E eu gostaria de ser como ele de uma maneira muito significativa. You see, it was no coincidence that John Patton went to the cannibals to be a missionary. E não é nenhuma coincidência que John Patton então foi para ser um missionário entre os canibais. And when his wife died and his child died and his little home was burned to the ground. E quando a sua esposa morreu, seus filhos morreram e a sua casa foi queimada até pelas chamas, he didn't run away. Ele não fugiu. He climbed up into a tree that night. Ele subiu numa árvore naquela noite.
afraid that the cannibals would come and capture him and eat him. com medo de que os canibais também capturassem a ele e o comessem. But while in that tree, Mas quando ele estava naquela árvore, he cried out to God. ele orou a Deus. And God applied to his heart these words, I will be with you always, even to the end of the E world. o Senhor aplicou ao seu coração aquelas palavras: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. And he stayed the course. E ele perseverou até o fim. He kept on keeping on. Ele continuou perseverando. And tens of thousands of cannibals were saved by the end of his life. E 10 milhares de canibais foram convertidos pelo seu ministério. In a tremendous answer to his father's prayers. Uma resposta de oração tremenda que o seu pai fazia a respeito dos seus filhos no culto doméstico. No coincidence that John Patton went to the cannibals Não é nenhuma coincidência que John Patton foi ser um missionário entre os canibais. with a father who was daily stressing the need for the conversion of the heathen. Quando seu pai era alguém que orava diariamente, intercedendo pelos seus filhos e pela conversão dos pagãos. Men, do daily family worship. Homens, por favor, pratiquem o culto doméstico diariamente. Be a leader in your home. Seja um líder no seu lar. Be a loving prophet to your wife and your children. Seja um profeta amoroso para sua esposa e filhos. Be a sacrificial interceding priest to your wife and to your children. Seja um intercessor sacerdotal que sacrifica pela sua família. And be a defending and guiding king to your wife and to your E children. seja como um rei que guia e defende a sua família. For the glory of God Para a glória de Deus. and the good of their souls. E para o bem da alma deles. And for your own soul. E para o bem da sua própria alma. Let's pray. Oremos. Gracious God, please bless this time together Senhor Deus gracioso, por favor, Senhor, abençoe esse tempo que estivemos juntos. and help us to be faithful prophets, priests, and kings to our own families. E nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, reis, profetas e sacerdotes para com as nossas próprias famílias. And effective leaders, loving leaders in our own home. E líderes efetivos e amorosos nos nossos próprios lares. To the glory of thy name Para a glória do teu nome and the well-being of our wife and our children. e para o bem-estar da nossa esposa e filhos. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.